Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, louvamos a Deus por esta tão rica oportunidade e por este momento que o Senhor nos concede estarmos aqui juntos para aprendermos mais da palavra do Senhor. Nesta feita, na lição de número 6, da faixa etária dos nossos queridos jovens, entre 18 e 25 anos. Louvamos a Deus porque Ele tem sido bom para conosco e a sua misericórdia tem nos alcançado. Agradecemos a Deus pela vida do nosso pastor presidente, nosso pastor Roberto José dos Santos Lucena, e também pela vida do nosso evangelista Renato Torres, o nosso superintendente que nos confia e investe em nós nessa oportunidade tão rica e especial. Nesta feita, estamos aqui pela primeira vez na faixa etária dos jovens, nesta lição tão maravilhosa que tem por temática o cuidado de Deus com o corpo de Cristo, lições da carta do apóstolo Paulo aos Coríntios para os nossos dias. Esta lição tão rica e tão maravilhosa e atual para os nossos dias, nós temos a oportunidade de aprendermos, discorrermos e conhecermos um pouco mais. Então eu já saúdo a você, querido professor, querido aluno, que está conosco nesta feita em mais um programa da EBD na Web. Vamos aprender mais da palavra do Senhor. Vamos juntos desfrutar e mergulhar naquilo que o céu tem preparado para nossas vidas. A lição de hoje é a lição de número 6, que tem por temática a imaturidade espiritual dos coríntios. O texto do dia se encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo de número 3, e o versículo 1, que diz: "E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo." 1 aos Coríntios, capítulo 3 e o versículo 1. E a nossa síntese da lição de hoje nos diz o seguinte: a imaturidade espiritual traz muitos prejuízos para a igreja, como as dissensões. O nosso texto bíblico, ou seja, a leitura bíblica em classe, onde a nossa lição está pautada e embasada, se encontra em 1 aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 1 até o versículo 5. Eu não irei ler para ganharmos tempo, mas faça esse exercício na sua sala de aula. Leia, transcorra e interaja com os alunos para que todos possam também ler a lição, ou melhor, ler a palavra de Deus, ler a Bíblia, e assim poder ter uma base e um conhecimento de onde estão paunilhando e trilhando e onde está embasada a nossa lição. Como de costume, a nossa lição tem 3 objetivos principais, que são eles: mostrar que os coríntios eram imaturos na vida cristã, refletir a respeito do que pode nos impedir de crescer na fé e, por fim, compreender o perigo da estagnação espiritual. Quando olhamos para os crentes em Corinto, ou quando olhamos para a igreja em Corinto de maneira geral, parece até algo contraditório chamarmos eles de imaturos espiritualmente, haja vista que era uma igreja rica em dons, rica em operações de maravilhas, rica em espiritualidade. Mas não podemos confundir operações de dons espirituais com maturidade na fé. Não podemos confundir espiritualidade em relação a dons espirituais e maturidade e embasamento nos princípios basilares e fundamentais da fé cristã. Os coríntios tinham esse problema. Eles carregavam consigo este problema, que não redundavam apenas em meninices, como temos costume de dizer, ou movimentos carnais, mas isso também comprometia e influenciava o cumprimento da principal missão da igreja na terra, que é a grande comissão, que é a evangelização, que é a proclamação do evangelho. Eles eram considerados imaturos, dentre muitos motivos que iremos discorrer nos 3 tópicos de nossa lição, por conta dos movimentos carnais que ainda haviam entre eles, por conta da mente imatura que havia entre eles, por conta das emoções e os sentimentos naturais que ainda o compungiam, que ainda os compeliam e ainda os conduziam. O primeiro ponto de nossa lição vai dizer o seguinte: os coríntios eram imaturos na vida cristã. Então, aqui já surge uma primeira indagação e uma primeira dúvida para então começarmos a nossa lição de hoje. Ou melhor, para darmos prosseguimento à nossa lição. Por que eles eram considerados imaturos? Ou qual era a causa ou as causas da imaturidade cristã dos coríntios? Da imaturidade espiritual dos coríntios? O nosso comentarista, o pastor Natalino das Neves, ele vai transcorrer e vai dividir este primeiro tópico em 3 pontos, como de costume. O primeiro, que fala que a imaturidade cristã dos coríntios era por conta da sua carnalidade. Sim, eles eram considerados e foram chamados por Paulo de crentes carnais.
Não de espirituais, mas sim de carnais. Mas o que caracterizava esse aspecto que fazia deles carnais e não espirituais? O simples fato de que eles ainda, como novos conversos, como novos convertidos, carregarem ainda as mazelas, carregarem ainda as marcas e também não terem deixado muitas coisas que ainda faziam parte de sua vida quando eram antes de se converter a Cristo, da sua vida pregressa. Decorrente a isso, eles ainda eram levados por sua carnalidade. Eles ainda não dominavam os seus próprios desejos e sentimentos humanos. Eles se achavam espirituais, mas na verdade eles eram carnais. Eles ainda tinham comportamentos que não eram condizentes à vida cristã. Eles ainda não tinham base e por isso eram carnais. Porque é normal, haja visto, e precisamos abrir este parêntese para compreendermos esta realidade, que é normal na vida de novos convertidos aquele ímpeto, aquela alegria, aquele ânimo, e ainda muitas coisas a serem tratadas, e ainda muitas coisas a serem lapidadas, muitas arestas a serem tiradas. Por isso que eles eram considerados carnais, ao passo que eram ricos em espiritualidade em relação a dons espirituais, eles ainda tinham muitas coisas de sua carnalidade e de sua natureza humana que precisava ser lapidada, precisava ser tirada, para que então a maturidade e a verdadeira espiritualidade em Cristo pudesse ser despertada e então acendida. O segundo tópico do primeiro ponto de nossa lição, o segundo subponto, vai dizer o seguinte: os coríntios são chamados de crianças espirituais. E esse ponto é muito interessante, porque não é a primeira vez que a Bíblia vai mostrar esta alegoria da criança com a vida cristã, do menino com a vida cristã. E nem sempre isto vai aparecer com um tom e um caráter negativo. Pelo contrário, Pedro vai falar que Pedro também vai usar essa figura do cristão como um menino espiritual. Ele vai dizer em 1 Pedro capítulo 2, o versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite espiritual, não falsificado, para que por ele vades crescendo. Ou seja, Pedro queria aqui nos instruir e falava da criança e do menino espiritual como algo positivo, em sentido de destacar um apetite saudável, como o próprio comentarista vai mostrar, apetite saudável pela palavra, um apetite saudável pelas coisas de Deus. Este aspecto e este apontamento em relação ao menino espiritual, aos novos como crianças espirituais renascidos em Deus, é um aspecto positivo. O próprio Jesus também vai usar essa figura da criança no aspecto e no contexto positivo, como a vida cristã. Ele vai dizer o seguinte: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança não entrará nele. Ou seja, este aspecto que Jesus falava em relação à criança no reino de Deus, assim como Pedro, também era um aspecto positivo. Também era uma alegoria e uma comparação positiva em relação à humildade, em relação à receptividade, em relação à simplicidade que uma criança carrega consigo. Mas Paulo, em contraponto, em contrassenso, ele não vai usar a figura da criança num aspecto positivo. Ele não vai usar a figura da criança comparada aos crentes em Corinto numa visão e numa característica positiva, mas nesta feita de forma negativa, porque ele vai dizer que os coríntios eram comparados às crianças na sua incapacidade de compreender a seriedade do evangelho. Na verdade, o problema dos coríntios era que eles precisavam de fato aprender, desenvolver, fundamentar os seus princípios. Eles ainda precisavam desenvolver os princípios basilares, precisavam internalizar os rudimentos da fé. Eles ainda estavam crescendo, mas como toda criança, eles se achavam adultos demais. Como toda criança, eles se achavam já superiores. Como crianças, eles se achavam ainda a mais, acima dos aspectos naturais. Mas a realidade é que eles tinham uma má concepção de si mesmos. E eles se achavam adultos, mas eram meninos. Eles se achavam
maduros e adultos, mas eram crianças. E precisamos ter muito cuidado com isso, porque podemos cair nesses mesmos erros dos coríntios. Se acharmos muito desenvolvidos, muito maduros, fundamentados, mas ainda com movimentos e ações de meninos, ainda com princípios de realizações de meninos, sem a capacidade de ouvir conselhos, sem a capacidade de fundamentar os meus princípios e não entender aquilo que de fato eu creio e aquilo que eu desenvolvo. Por isso que eles eram considerados crianças e meninos espirituais. Seguindo nossa lição, tem o terceiro subponto do nosso primeiro ponto, que vai dizer o seguinte: o cristão infantil não pode se alimentar de alimento sólido. E aqui Paulo vai usar mais uma alegoria, ele vai usar mais uma metáfora, ele vai usar mais uma comparação em relação ao alimento sólido e ao leite espiritual. Ele vai dizer aos coríntios que não podia alimentá-los com alimento sólido, ou seja, com princípios e fundamentos mais profundos, mais robustos da palavra de Deus, com princípios mais embasados, mas eles precisavam ainda desenvolver os princípios fundamentais. Comentaristas bíblicos, como o comentarista do Novo Testamento, pentecostal, ele vai dizer que os cristãos de Corinto precisavam desenvolver o ABC da fé. Eles ainda precisavam fundamentar aquilo que de fato eles criam, aquilo que de fato era princípio de fé, moral e conduta para a vida deles. Eles se achavam, como eu falei anteriormente, muito maduros, mas ainda tinham poucas raízes, ainda não tinham maturidade, ainda precisavam ser tratados. Um princípio que o comentarista da lição vai nos mostrar em relação a meninos e crianças espirituais, que também devemos ter muito cuidado ao tratar, ao conversar, ao aconselhar, quando olhamos para a lição de hoje, é que uma característica marcante de um menino e de uma criança é a não compreensão e não aceitação clara de uma repreensão. Por isso que Paulo sabe como tratar os coríntios. Por isso que Paulo, quando chega para repreendê-los, repreende de forma cautelosa. Ele não chega primeiro com a correção, mas ele chega primeiro dizendo: irmãos, primeiro trazendo para um âmbito de família, para a fraternidade, para aconselhá-los, corrigi-los, de forma que não venha feri-los, nem tampouco fazê-los esfriar e esmorecer na fé. Eles eram meninos, não tinham ainda profundidade, nem podiam se alimentar de alimento sólido, como disse Paulo, mergulhar um pouco mais nas profundidades das Escrituras, mas precisavam ainda se alimentar do leite espiritual e construir as suas bases, suas raízes e sedimentar aquilo que chamamos de princípios fundamentais da fé, ou manuais de regra, fé e conduta, ou seja, entender qual era a razão da sua fé, o que fazia eles crerem e aquilo que conduziam a sua vida em Deus. Seguindo nossa lição, o segundo ponto vai nos dizer o seguinte: o que pode nos impedir de crescer na fé? Aqui também já nos abre a oportunidade e uma janela para iniciarmos com mais uma pergunta: quais são as causas, ou os motivos, ou o que pode nos impedir de crescer na fé? Então, o comentarista vai elencar e vai dividir este ponto também em 3 subtópicos. O primeiro: qual é um dos motivos que pode nos impedir de crescer na fé? A inveja, ou seja, alimentar a inveja. O que seria isso? Deixar a vazão dos desejos e sentimentos pessoais dominá-los ao ponto de querer ser igual ao próximo ou ter aquilo que ele tem. A inveja, como todos conhecemos, é listada em Gálatas como uma das obras da carne. Por isso que eles eram considerados meninos. Porque o que faz um crente maduro não é a excelência ou a multiplicidade dos dons espirituais, mas sim o desenvolvimento do fruto do Espírito. Mas a marca do menino é ainda a presença das obras da carne. Era isso que fazia os crentes de Corinto serem meninos. Eles ainda alimentavam a inveja, ainda tinham a inveja arraigada em si e precisavam ser tratados. Por isso que eles estavam estagnados espiritualmente, por isso que eles não estavam crescendo espiritualmente, por isso que eles estavam tendo dificuldade em desenvolver-se. Seguindo nossa lição, nós vamos ver que uma das causas que também pode nos impedir de crescer espiritualmente é promover contendas e dissensões. Haja vista que a inveja também pode ocasionar isso. A inveja também pode ser um motivo e um estopim para que dissensões e contendas venham a acontecer. Mas ela não é o único motivo. A ambição, o desejo de prestígio, de crescer, de se sobressair, pode também ocasionar
a inveja, ou melhor, pode também ocasionar dissensões e contendas, e até mesmo a soberba, o orgulho. Isso também pode ser causas de dissensões e contendas. Seguindo a nossa lição, vamos entender, ainda dentro desse segundo subponto, que as pessoas que costumam promover contendas e dissensões são consideradas crianças espirituais e crentes carnais, afirma o nosso comentarista. Seguindo para o terceiro subponto deste segundo tópico, vai falar que uma das características que também podem nos impedir de crescer espiritualmente é a falta de unidade. É a falta de comunhão entre os irmãos. É a falta de unidade em pensamentos, unidade em princípios. Eles carregavam consigo uma marca que vemos muito forte e muito ouvimos falar. As fragmentações, o partidarismo, as facções. Um chegava e dizia que era de Paulo, outro de Apolo, outro de Cefas, e até mesmo um grupo dizia que era de Cristo. Mas Paulo chega para orientá-los que não pode haver divisão na igreja de Corinto. Paulo chega para nos orientar que no corpo de Cristo não pode haver divisão, pois todos fazemos parte do mesmo corpo, somos membros de Cristo e assim precisamos estar unidos para que o corpo desenvolva-se, para que a igreja cresça, para que assim haja unidade e edificação. Aqui eu me relembro de uma expressão de Cristo muito conhecida em Lucas, no capítulo 11, no versículo 17, que Jesus vai dizer o seguinte: e sabendo ele o que lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Jesus explicava, quando foi acusado de expulsar demônios pelo espírito de Beelzebu, que uma casa dividida, um reino dividido, onde não há unidade, onde não existe cumplicidade e princípios de unidade, há divisão. E onde há divisão não há força. Um reino dividido não subsiste. Um reino dividido não prevalece. Da mesma forma é com a igreja, da mesma forma é nossa vida em Deus. Precisamos andar em unidade com os irmãos. Precisamos andar em unidade na fé. Precisamos manter este princípio de comunhão. Porque onde há divisão não há crescimento saudável. Onde há divisão não há crescimento principal, não há crescimento espiritual. O próprio Paulo era um exemplo disso, porque ele diversas vezes vai iniciar cartas e epístolas falando que ele não estava sozinho. Ele vai iniciar a carta aos Coríntios dizendo o seguinte: Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus, e o irmão Sóstenes, ele vai iniciar a carta aos Tessalonicenses dizendo Paulo, Timóteo e Silvano. Ele vai sempre esclarecer que ele não trabalha sozinho, que sozinho não conseguimos fazer tudo, mas precisamos estar em unidade com os irmãos. O exemplo do próprio Paulo nos mostrava isso, porque falar em unidade e trabalhando de forma individual é muito bom. Precisamos ter este princípio, que as nossas palavras precisam estar coadunadas e andando juntamente com aquilo que praticamos. Paulo não somente pregava unidade, mas Paulo vivia e desenvolvia uma vida de unidade cristã. Partindo para o nosso terceiro ponto, chegamos no terceiro tópico que fala sobre o perigo da estagnação. Mas ainda linkando o último ponto, vamos entender que onde há divisões e onde não há unidade na fé, onde há uma estagnação espiritual, para linkarmos para este último ponto, não há somente problemas com inveja, dissensões e contendas, mas até mesmo o reino de Deus sofre, porque não há um avanço, não há um crescimento, nem tampouco há uma transposição de metas e objetivos, porque ainda há uma estagnação, por conta das suas divisões. Mas o que é uma estagnação espiritual? Ou o que pode causar uma estagnação espiritual? Por que é perigoso um crente estar estagnado espiritualmente? Vamos entender que aquilo que causa uma estagnação espiritual na vida cristã, o nosso comentarista ele vai elencar novamente em 3 tópicos. O primeiro é substituir o verdadeiro fundamento da fé. Quando edificamos a nossa fé em Cristo, mas agora deixamos ele em segundo plano e começamos a pautar as nossas decisões e escolhas em aspectos simplesmente de razão, aspectos simplesmente de conhecimento humano. Haja visto e precisamos lembrar, e quando olhamos para esse ponto, que Paulo não está desprezando a razão. Paulo não está menosprezando aqueles que têm conhecimento e
se utilizam da razão, mas sim aqueles que usam a razão de forma orgulhosa, aqueles que usam a razão de forma mal intencional, aqueles que usam a razão acima dos princípios da fé. E antes mesmo de aplicarem os fundamentos do Evangelho de Cristo, colocam os princípios e preceitos seculares para tentar desenvolverem a fé. Mas isso não é o princípio e o propósito que Paulo traz para os coríntios, nem tampouco que devemos carregar para a nossa vida. Precisamos entender que a razão é importante, que o conhecimento é importante, mas o fundamento principal da nossa fé é Cristo. O fundamento principal da nossa fé é o Evangelho de Cristo. E aquilo que mantém o edifício espiritual é o fundamento da cruz de Cristo. Seguindo nossa lição, chegando no segundo subtópico deste terceiro ponto, que é um dos princípios e uma das causas que podem causar a estagnação espiritual, a falta de crescimento espiritual, vamos encontrar também a ignorância ou ignorar o juízo divino. Isso pode também causar prejuízos até mesmo à vida eterna. Paulo estava falando aos coríntios e lembrando a eles, alertando-os em relação à sua indiferença, que um dia haveriam de prestar contas, que um dia deveriam se apresentar diante do tribunal de Cristo, seriam julgados pelo dono da igreja, então não deveriam agir de forma irracional, nem tampouco impulsional, nem imatura, mas precisavam ter maturidade, precisavam crescer, precisavam ter consciência que eles não trabalhavam em vão nem aleatoriamente, mas eles serviam a um Deus que é justo juiz, a um Deus que é fiel e a um Deus que não tem o culpado por inocente. Esse é um exemplo. Este subponto nos traz um link e traz na memória a parábola de Jesus falando sobre os talentos, sobre os trabalhadores, que cada um recebia um talento, cada um recebia uma porção, de acordo com a sua capacidade. E depois de um determinado tempo, o Senhor, dono dos talentos, vem para a prestação de contas. E aquele que trabalhou de forma digna, honesta, honrosa, e fez valer a pena o investimento do seu Senhor, ele recebe a sua recompensa. Mas aquele que age com irresponsabilidade, fraudulência, falta de compromisso, este recebe por sua vez o castigo, a punição, a pena. Por isso precisamos entender que devemos trabalhar para Deus com consciência, nos portar dignamente ao Evangelho e agirmos com responsabilidade com a obra do Senhor. Por fim, ele fecha a lição dizendo que um dos perigos e das causas da estagnação é nos gloriarmos e termos por sabedoria humana um dos princípios fundamentais da vida. Este é um ponto que nos linka à lição passada, em relação à sabedoria humana e à sabedoria de Deus. Precisamos entender aqui também que Paulo não está condenando, nem tampouco julgando aqueles que são sábios, aqueles que têm conhecimento, cultura, bagagem e agregam isso para desenvolver uma vida saudável espiritualmente, mas para aqueles que se vangloriam, para aqueles que se exaltam e por isso menosprezam o seu próximo, se colocam acima do seu próximo simplesmente por terem uma formação cultural, uma concepção intelectual e uma formação moral melhor aos olhos dele do que o próximo. Paulo ele vai aqui falar e vai alertar em relação a isso, o perigo de alguém se sentir sábio aos seus próprios olhos e assim achar-se melhor do que o seu próprio irmão. Se achar sábio aos seus próprios olhos e assim achar-se superior ao seu próximo, superior a seu irmão. Aqui eu me relembro de um texto escrito pelo profeta Jeremias, um texto inspirado por Deus pelo profeta Jeremias no capítulo 9, e nos versículos 23 e 24, que diz: assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O que é que a palavra de Deus nos mostra? Que aquele que se acha sábio não deve mais andar de acordo com sua própria sabedoria, mas tem que se gloriar e entender que a sabedoria de Deus ela é maior do que a sabedoria humana. E esta sabedoria humana comparada de Deus se considera loucura, refúgio, nada, porque ela não é válida, ela não gera salvação, não conduz para uma vida eterna, porque o próprio Paulo vai dizer que Deus pega os sábios na sua própria sabedoria, na sua própria astúcia e no seu próprio entendimento de se achar melhor do que o outro. Mas ele vai nos instruir
que precisamos pautar a nossa vida numa sabedoria que vem do alto, numa sabedoria que vem de Deus, numa sabedoria que Deus dá a todos que buscam e pedem, como diz o apóstolo Tiago, no capítulo 1 do seu livro. Ele vai também nos mostrar, caminhando para a conclusão, aspectos muito importantes também de uma sabedoria. Aspectos muito importantes do âmbito e do conteúdo intelectual. Ele vai nos relatar que em convívios onde há muita intelectualidade, aqueles que são cristãos, que professam a fé em Cristo, ainda são muito atacados, ainda são muito humilhados. E isso é muito marcante e presente na vida da juventude, principalmente no aspecto e no contexto universitário, principalmente no aspecto e no princípio, no contexto de faculdade, de universidade, onde a razão é super elevada, super valorizada, e aqueles que carregam a fé em Cristo e fundamentam a sua vida nos princípios éticos e morais da palavra são ridicularizados, humilhados, desmoralizados, até mesmo desconsiderados. Mas precisamos incentivar os jovens, e você precisa guardar isso em seu coração, que a sabedoria humana nunca se comparará à sabedoria de Deus, que os princípios do Senhor não são nem comparáveis com os princípios dos homens, porque Deus tem princípios eternos, Deus tem justiça eterna que não é torcida, enquanto a justiça de homem é torcida, é pervertida, mas aquilo que vem de Deus jamais. Por isso, precisamos em qualquer momento, em qualquer lugar, em qualquer situação, permanecer arraigado aquilo que aprendemos, crescemos e fundamentamos a nossa fé em Cristo, que é a palavra de Deus. Em que momento algum, mesmo que a nossa fé seja ridicularizada, não venhamos abrir mão disso por uma pseudo-sabedoria humana, porque a verdadeira sabedoria está em conhecermos ao Senhor, em nos alegrarmos em termos intimidade com Ele, em sabermos equilibrar razão e espiritualidade, fé e razão. Ele fecha a nossa lição falando que os crentes não devem se gloriar na sabedoria deste mundo, porque ela, comparada à sabedoria de Deus, é considerada loucura. Por fim, fechamos nossas lições lembrando que o comentarista ele nos oferece dois subsídios muito importantes. Um, falando em relação ao crente, à maturidade espiritual dos coríntios, o que é a verdadeira sabedoria, aos bebês espirituais, como comentamos anteriormente, aos meninos e crianças espirituais, no primeiro subsídio. E o segundo subsídio vai também relatar e transcorrer um pouco em relação à inveja, à contenda e às dissensões. E ele vai concluir nossa lição com a seguinte afirmação: a imaturidade dos coríntios evidencia o perigo da fragilidade da fé infantil. Uma fé sem raízes, uma fé sem profundidade, uma fé que é levada por ventos de doutrina, levadas por profecias sem embasamento e fundamento bíblico, levado por palavras de homens e modismos doutrinários. Mas precisamos ter uma necessidade de buscar constantemente um crescimento espiritual. Os coríntios, como eu falei anteriormente, eles eram ainda carnais. Eram por vezes e por maior quantidade novos convertidos. Paulo tinha passado 18 meses em Corinto, mas os cristãos ainda daquele tempo, muitos ainda precisavam crescer, amadurecer e fundamentar a sua fé. Por isso, eles ainda alimentavam o sentimento de inveja e promoviam contendas e dissensões na igreja. Portanto, precisamos nos manter firmados em Jesus Cristo, buscar a sabedoria divina, a sabedoria que vem do alto, a verdadeira sabedoria, e cultivar uma vida de comunhão, unidade, para continuarmos a crescer, desenvolver, amadurecer até o dia do Senhor. Esta é a lição de hoje. Esta é a nossa sexta lição da nossa faixa etária de jovens. Deus continue abençoando a tua vida. Deus continue te fazendo prosperar e crescer. Deus te use, querido professor. Deus te use, querida professora, como instrumento, como canal, como boca de Deus, para que os jovens, para que desenvolvam, cresçam, amadureçam e possam arraigar estes princípios e levá-los para a sua vida com Deus, e assim possam crescer e não ser mais meninos espirituais, não ser mais crentes imaturos espiritualmente, mas desenvolvam e promovam unidade, crescimento, comunhão e edificação do corpo de Cristo, porque essa é a vontade de Deus, como diz a palavra, a vossa edificação.
Porque Deus se agrada quando crescemos, amadurecemos e então temos profundidade para discorrermos a nossa fé e conhecermos e aprofundarmos mais nos princípios da palavra do Senhor. E como disse Oséias, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Deus abençoe tua vida. Deus te guarde, te use e te dê uma aula abençoada e cheia da graça de Deus em sua sala de aula da nossa querida Escola Bíblica Dominical. Deus abençoe.